Olá, eu sou Elcilene e nossa aula de hoje vai ser sobre artigo e numeral. Quando falamos em artigo e numeral, nós sabemos que os artigos e os numerais, eles fazem parte de uma das classes gramaticais, né? Que as classes gramaticais estudam o quê? A morfologia, né? Então, a gramática em si, ela veio para facilitar a nossa comunicação, a comunicação entre nós, né? Sabemos, por exemplo, que quando conjugamos os verbos, estudamos a maneira como eles flexionam, a maneira que os verbos flexionam, isso é um estudo de gramática. E se a gramática não existisse, cada um de nós julgaria os verbos como alguém conhecido ensinou, e isso ia dificultar a nossa comunicação, a nossa aprendizagem, né? Então a gramática ela veio para facilitar a nossa comunicação. E o que é os artigos? Artigo é a palavra que se antepõe a um substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo e ao mesmo tempo indicar-lhe o gênero e o número. Mas como assim, professora? Quando eu digo determiná-lo ou indeterminá-lo, é que vai ter momento que o substantivo vai ser determinado de maneira clara, de maneira específica, e vai ter frases, vai ter momento que o substantivo vai ser indeterminado, vai ser generalizado. E quando eu falo em gênero é porque tem os artigos em masculino e feminino e o número é singular e plural. Vamos aqui. Nós sabemos que os artigos eles se classificam em definidos e os indefinidos. Os artigos definidos são eles o, a, os e as. Observamos aqui que nós temos ele no masculino e no feminino, singular e plural, né? E os indefinidos são uma, uns e umas. Também no masculino e feminino, singular e no plural. Vamos a alguns exemplos. Eu coloquei aqui. A cidade amanheceu em festa. Quem amanheceu em festa? A cidade, né? Então, aqui nós temos um substantivo claro, específico, determinado, né? Que quem amanheceu em festa foi a cidade. Então, nós temos o artigo definido a, porque está definindo de maneira clara o substantivo. Nesse outro exemplo, há um homem na sala de espera querendo falar com você. Quem está na sala de espera? Um homem, né? Sabemos que é um homem, mas pode ser qualquer homem. Não está especificando quem está na sala de espera, né? Está dizendo que tem um homem na sala de espera, mas não está especificando. Então, aqui nós temos um artigo indefinido, que é quando ele generaliza o substantivo. Vamos supor, o menino quebrou a caneta. O menino, ou nós temos o artigo definido, por quê? Porque está na frase, o substantivo menino está sendo especificado de maneira clara. Então, nós temos aí um artigo definido. Quando eu falo uma menina faltou à aula. Uma menina. Que menina faltou à aula?
uma menina, né? Nós sabemos que é uma menina, mas que menina? Eu não estou especificando. Então, nós temos um artigo indefinido, porque ele não está especificando de maneira clara o seu substantivo. Quando eu especifico de maneira clara, temos o artigo definido. Quando é generalizado, é o artigo indefinido. Entendeu, gente? Vamos lá. E temos também os numerais. Os numerais, por sua vez, eles são palavras que indicam quantidade, número de ordem, multiplicação ou fração. Eles são classificados em cardinais, que indicam quantidade, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Os ordinais, eles expressam ordem, são eles primeiro, segundo, terceiro, quarto. Os fracionários, 1/4, 2/3, 3/5. Multiplicativo, dobro, triplo, quádruplo. E os coletivos. Os coletivos indicam dezena, centena, dúzia. Vamos lá, alguns exemplos. Os cardinais, que indicam quantidade. Eu coloquei aqui o exemplo. Foram 6 dias esperando pela correspondência. 6 dias, tá? Expressando a quantidade de dia que ficou esperando pela correspondência. Então, nós temos um numeral cardinal, né? Nesse outro exemplo, terminamos em 8º lugar no campeonato e quase não conseguimos a classificação para a próxima temporada. Terminamos em 8º lugar, indica o quê? A posição. Então, é um numeral ordinal, né? Que indica a posição, a ordem que ele chegou. Nesse outro exemplo, consegui revender a mercadoria pelo triplo do valor. Triplo é um multiplicativo, né? Um numeral multiplicativo. Eu gostaria de levar somente meio pão. Meio é um numeral o quê? Fracionário. Não conseguimos salvar nem um terço da plantação. Também 1/3 indica fração, então é um numeral fracionário. Vamos lá, nesse outro exemplo aqui. Eram talvez 2 ou 3 centenas de homens quando teve início a batalha. 2 ou 3 centenas, quando aparece centenas, então é um numeral que? Coletivo. Passou-se já uma década desde o início da vigência da nova legislação. Temos também aqui um numeral coletivo. Por quê? Porque década. Vamos lá. Coloquei aqui alguns exemplos para a gente classificar. A composição desse material pode demorar 1 século. Aí nós temos aqui a palavrinha destacada 1. Nessa frase, 1 século é um artigo ou um numeral? A decomposição desse material pode demorar 1 século. 1 século aqui expressa o quê? Quantidade, né? A quantidade de tempo que pode demorar para se decompor. Então, nós temos um numeral. Nessa frase aqui, 1 não é artigo, é numeral. O prêmio foi entregue a um garoto. A quem o prêmio foi entregue? Um garoto. Mas que garoto? Um garoto qualquer, né? Pode ter sido a qualquer